Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos dar continuidade na série de sermão A Cura de Deus para a Alma. E hoje eu vou falar com vocês sobre a cura de Deus para o insatisfeito. Salmo 37, do versículo 1, do verso 1 ao verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentre em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Pai, no nome de Jesus nós estamos diante da tua presença, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, cantamos, oramos, ofertamos, e eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tua bondade, Senhor, por permitir a gente estar aqui mais uma vez na tua casa, celebrando ao Senhor. Não mais somente numa live, Senhor, e é claro que era de suma importância, mas a presença dos nossos irmãos aqui também é de suma importância, Senhor, porque a tua igreja é formada de unidade, de comunhão, de calor humano, de aproximação. Então eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por poder louvar ao Senhor e celebrar ao Senhor mais uma vez junto com os nossos amigos, Senhor. Eu peço no nome de Cristo que o Senhor venha com poder e grande glória sobre nós. Pois nós aqui, Senhor, nos sentimos muitas vezes aflitos. Sim, é verdade. Muitas vezes, Senhor, nos encontramos desanimados. Sim, é verdade. Muitas vezes, Senhor, nos encontramos insatisfeitos. Sim, Senhor, é verdade. Mas para esses problemas da nossa existência, a aflição, o desânimo e a insatisfação, para isso o Senhor tem uma cura. E eu lhe peço no nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha curar o insatisfeito, Senhor. Que o Senhor venha me curar, ó Pai. Que o Senhor venha me curar dos meus desígnios. Que o Senhor venha me curar da minha incapacidade de poder enxergar além do problema. Que o Senhor venha me curar da incapacidade de enxergar acima da montanha, acima dos montes. Que o Senhor venha me curar da incapacidade de poder enxergar além do que os meus olhos podem ver. Então eu lhe peço, meu Deus, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor seja a cura para mim, Pai. E que o Senhor seja a cura para a tua igreja, para os insatisfeitos, para os desanimados e para os aflitos. Se revela a nós, Senhor. Se revela a nós nessa noite, Espírito Santo. De maneira extraordinária e gloriosa, se revela a nós e diz para a gente, Espírito Santo, que o Senhor está aqui conosco. Mostra para a gente, Pai, que o Senhor ainda é o Emanuel. Mostra para a gente, ó Deus, que o Senhor ainda é o Deus da consolação. E sim, Pai, abraça esta igreja insatisfeita que se apresenta diante de Ti, diante do Teu trono, com os anjos como testemunha, Senhor.
e derrama sobre ela a cura, a tua graça, Senhor. Fala com a gente, Senhor. Fala com a gente nessa noite, Pai. Assim como o Senhor falou nas noites anteriores, nos domingos anteriores, que não sejam os meus pecados que impeçam a tua igreja de sentir a tua graça. No nome de Jesus, eu oro. Amém, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode ficar à vontade. Paz do Senhor a todos. Que bênção e que bom poder estar com vocês aqui mais uma vez, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o nome de Deus. A Shirley falou com a gente sobre a cura para o aflito. O pastor Miguel falou com a gente sobre a cura para o desanimado. E hoje eu vou falar com vocês sobre a cura para os insatisfeitos. E continua a série de sermão ainda domingo que vem. A cura de Deus para o culpado. Extraordinária graça de Deus. Extraordinária graça de Deus. Tem algum aflito aqui? Tem alguém que tem passado por aflições? Eu já estou com a minha mão levantada. Tem alguém aqui que por acaso já ficou desanimado? Tem alguém aqui que é insatisfeito? Perceba que o insatisfeito é sempre o reclamão. O insatisfeito é sempre o que mais reclama. E eu confesso para vocês que eu reclamei por muito tempo. Reclamei por muito tempo. E muitas vezes reclamações injustas. E uma vez eu encontrei o meu pastor, o pastor Antônio, lá de Marília. A gente estava num velório e eu sentei do lado dele. Isso eu já estava no ministério pastoral e eu falei para ele: pastor, eu preciso te pedir perdão. Ele: mas por que, Rodolfo? Eu falei: porque eu já reclamei de ti, mas hoje eu estou na sua pele, eu faço parte desse ministério e eu vejo as pessoas reclamando de mim por coisas que muitas vezes eu nem sei o que eu fiz, eu nem me toquei que eu fiz, eu nem percebi que eu fiz, e as pessoas reclamam de mim. Então eu preciso te pedir perdão, eu preciso te pedir desculpa, porque hoje eu sei que eu reclamei de ti de maneira injusta. O insatisfeito, ele sempre reclama, e o insatisfeito, ele está sempre exposto a cometer injustiça. Então, que nas nossas reclamações, daqui para frente, a gente possa se compadecer ou ter compaixão aquele a quem a gente vai falar, porque a gente pode estar agindo com injustiça. Salmo 37, Salmo de Davi, fera. E Davi olha para a sociedade e ele fala assim: Deus, que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Por que que os ímpios prosperam e aqueles que são fiéis ao Senhor está passando por dificuldade? Senhor, eu não estou entendendo. Eu não consigo entender. Essa questão, Deus, está fervilhando dentro de mim. Por que que eu vejo o ímpio prosperar e
eu vejo os fiéis passando dificuldade. Olha que coisa interessante que Davi está vivendo, irmãos. E quando Davi escreve esse salmo, quando Davi canta esse salmo, quando Davi louva o Senhor com esse salmo, ele não é mais um cara novinho, ele não é mais um jovem, e ele vai escrever para a gente, ele vai falar assim: olha, fui moço e agora sou velho. Davi, ele está tendo esse dilema na sua velhice, ele está vendo os ímpios prosperarem já na sua velhice. Mas que coisa, Deus! Se na tua palavra o Senhor diz que aqueles que obedecem os seus mandamentos, esses serão benditos. Se a gente lê Josué capítulo 1, que é a fórmula para a gente ser bem sucedido na vida, que é obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, os seus estatutos. E eu fico imaginando Davi olhando para os céus e falando: Senhor, nós obedecemos a Ti, nós guardamos os Seus mandamentos, nós cremos nos Seus estatutos, mas os ímpios estão prosperando e eles Te negam, eles Te odeiam, eles cospem na sua glória, eles não se dobram diante de Ti, mas eles estão conquistando coisas que nós não conquistamos, Senhor. Que negócio é esse? Davi, ele começa a viver um período de insatisfação. Davi começa a viver um período, um dilema difícil de ser respondido. Mas Deus tem uma resposta para o dilema de Davi. E Deus fala o seguinte para Davi: calma, Davi, calma, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, pois eles dentre em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E aí Davi começa a ter uma experiência nova com Deus, uma experiência nova na sua velhice. E Deus vai trazer para Davi algumas ordens, Deus vai mostrar para Davi algumas ordens para que ele possa se firmar na satisfação em Deus, não na insatisfação do crescimento financeiro, vamos colocar assim, dos ímpios. Mas que Davi pudesse continuar sendo satisfeito, ou ficando satisfeito na graça do Pai. E Deus fala para Davi o seguinte: primeiro, Davi, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. O insatisfeito deve buscar em Deus a sua segurança. Olha que coisa interessante, irmãos. Do versículo 1, do verso 1 ao verso 11 do Salmo 37, Davi vai tratar sobre a prosperidade dos ímpios. Quem aqui já conheceu ou já viu a correria que é a 25 de março lá em São Paulo? O negócio lá é muito doido. Lá o pessoal desce com as sacolonas, seja de roupa, seja de brinquedo, seja o que for. E olha que coisa interessante, os ladrões, eles não vão lá e roubam o saco inteiro, eles fazem um rasguinho no fundo do saco, sem a pessoa ver, e aí as coisas vão caindo no chão, e o ladrão vai pegando as coisas atrás, e vai caindo no chão, sem a pessoa perceber, até ela se ligar que o saco está vazio ou que o saco está murchando, ela já perdeu muita coisa. Assim é a prosperidade dos ímpios. Eles têm muitas coisas, tem muita fama, tem muito dinheiro, tem muitos bens materiais, mas isso é como se fosse um saco furado.
E quando a gente não tem a bênção de Deus na nossa vida, as coisas do mesmo jeito que ela vem, elas se vão. Entra, e como se fosse um ralo, elas vão embora. Então Deus fala para Davi: Davi, fique tranquilo, não precisa ficar indignado com o crescimento dos iníquos. Não, Davi, não precisa ter inveja dessa fama ruim, desse dinheiro ruim, dessa fortuna ruim. Não, Davi, não precisa. Porque o que eu tenho para te dar, Davi, é muito melhor. O que eu já te dei, Davi, é muito melhor. O que eu faço para você, Davi, é muito melhor. Então viva na terra, Davi. Desfrute do que você tem, faze o bem e se alimente da verdade sempre. Os maus, os ímpios... Pastor, me dá uma Bíblia aí, por favor. Os ímpios, eles se alimentam, eles crescem na mentira, enganando o próximo. Não, uma pequenininha, só para mim colocar aqui por causa do vento. Os ímpios, eles crescem enganando os próximos, eles crescem passando os outros para trás. Não é essa a riqueza que Deus tem para nós. Não é essa a fama que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem preparado para nós. Não. Então a gente não precisa olhar para a riqueza do ímpio e desejar ela. Não precisamos. Porque nós temos uma riqueza muito maior do que a fortuna dos ímpios. Aleluia. Nós temos uma bênção muito maior do que o dinheiro dos ímpios. Nós temos o sangue de Jesus que foi derramado no madeiro. Aquilo que ninguém pode comprar, aquilo que ouro não pode pagar. E esse sangue foi derramado por mim e por você, para te dar a vida eterna. E isso dinheiro nenhum pode comprar. A gente precisa entender que a prosperidade do ímpio, ela é passageira. Se não me falha a memória, o Edílio trouxe para a gente uma ilustração numa escola bíblica que foi interessante. E um velho rico, antes de morrer, ele falou: eu quero todo o meu dinheiro junto comigo. Todo o meu dinheiro junto comigo. Então abriram a vala, colocaram o caixão, trouxeram o dinheiro. A vala ficou pequena. Aumentaram a vala, colocaram o dinheiro. A vala ainda continuou pequena, só que não dava para abrir mais por causa dos túmulos dos lados. Então chegou um sobrinho, um parente, e falou assim: olha, tira todo esse dinheiro, eu vou fazer um cheque para esse velho miserável. Não levou nada, irmãos. Para a vala que o ímpio vai, para o túmulo que o ímpio vai, ele não vai levar nada. A riqueza do ímpio não prospera. E ser rico é diferente de ser próspero. A riqueza do ímpio não leva ele a lugar nenhum. Mas a riqueza que Deus nos dá, nos leva para a glória eterna. Ele é rico. Não, porque isso é transitório. O que eles têm, o fogo consumidor vai queimar. E é como se Deus estivesse falando para Davi: mas o que você tem, Davi, isso vai permanecer. Aleluia. Nós precisamos então depositar a nossa ansiedade, nós precisamos então depositar a nossa vida, nós precisamos então colocar os nossos anseios, as nossas insatisfações nas mãos de Deus.
para que Ele possa responder os nossos questionamentos. E é interessante porque, eu acho que eu já falei isso com vocês, nós temos um bloqueio na nossa vida, nós crescemos com isso, de um negócio assim, olha, você não pode questionar Deus, não pode questionar Deus. Você já ouviu isso? Já, não já? Eu acho que nós crescemos com isso, não pode questionar Deus, a vontade de Deus é absoluta. E em todo o Evangelho de Cristo Jesus, nós vemos os profetas questionando o Senhor, perguntando ao Senhor. Você está insatisfeito, meu irmão? Você está insatisfeita, meu irmão? Pergunta para Deus o porquê, a causa disso. Não tem problema não. Davi está olhando para Deus e está falando assim, Senhor, por que eles prosperam e a gente não? Olha, Davi, depois de viver muito relacionamento com Deus, depois de ser um homem segundo o coração de Deus, depois de ter reinado sobre Israel, depois de ter vivido um perdão maravilhoso de Deus, que a gente vai ver isso semana que vem, Davi agora questiona o Senhor, Deus, por que eles prosperam? Se Deus fosse um pouquinho mais contundente com Davi, Deus tinha falado para eles, para Davi, eles prosperam, mas eles não buscam o meu perdão, eles não buscam a minha face. Vocês estão vivendo com dificuldade, vocês estão passando por lutas, vocês estão vivendo com provas, mas vocês ainda se dobram diante de mim. Vocês estão com aflições, vocês estão vivendo desânimos, vocês estão vivendo momentos de insatisfação, mas vocês ainda me adoram. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você estiver insatisfeito, Deus é a sua segurança. Confia no Senhor e faze o bem. Confia em Deus e continua fazendo o bem, que a sua hora de prosperar vai chegar. E talvez a prosperidade que Deus tem para você não seja a riqueza. Talvez a prosperidade que Deus tenha para você seja em outro aspecto, seja em outra área da sua vida, mas não a finança. O dinheiro não preenche o vazio. A riqueza, a glória não preenche o vazio. Eu não gostava do Whindersson. O Whindersson, como que é o nome daquele cara lá? Os meninos aí que é conectado? O Whindersson Nunes? Eu não gostava desse cara. Mas Deus pegou ele. Começou com fama, dinheiro, um vídeo no YouTube que viralizou. Decolou. A hora que estava lá em cima, ele se sentiu sozinho, rodeado de gente, cheio de dinheiro, um monte de shows marcados, e ele escreve uma música, que música fantástica, que se fosse Aline Barros que tivesse composta a música, a gente cantava aqui, mas foi o Whindersson Nunes. Girassol. Depois, se os irmãos quiserem escutar essa música, ele compõe essa música depois que Deus pega ele e ele se vê sozinho no meio de uma multidão. Quando você estiver insatisfeito, Deus é a sua segurança, e somente Deus é a sua única e suficiente saída. Segundo,
Bora correr, senão não vai dar tempo. O insatisfeito deve construir em busca da sua felicidade um relacionamento com Deus. O insatisfeito deve construir em Deus a sua felicidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Do verso 12, do verso 1 ao 11, a gente tem ali um pedaço da história. Do verso 12 em diante, a gente tem outro pedaço da história. Agora, Davi vai tratar sobre a oposição dos ímpios. Os ímpios se opõem àqueles que são fiéis, e a gente sabe disso na história. A gente vê isso em toda a história. O povo de Deus sendo sempre atacado pelos ímpios, sempre, por terem um único Deus, por serem fiéis a Deus, por não adorarem as imagens. A gente sempre vê os ímpios atacando os fiéis. E o verso 12, Davi vai falar assim para a gente: o ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Ranger os dentes dá ideia de um animal selvagem. Olha que coisa interessante, irmãos. Um animal selvagem pronto para te atacar, rangendo os dentes. Olha que coisa interessante. Os ímpios, eles têm dinheiro, eles têm fama. Nesse caso, né? Nesse caso aqui que Davi, no paradigma que Davi está vivendo, esses ímpios aqui prosperam financeiramente, de fama, de glória, eles têm sucesso. Mas mesmo assim, esses ímpios aqui que parecem ter tudo, ainda atacam aqueles que parecem que não têm nada. Comece a entender que aquele que tem tudo, se não tiver Deus, não tem nada. Ainda que aqueles que têm alguma coisa para mostrar, aqueles que ainda têm fama, aqueles que ainda têm glória, se isso não for para a glória de Deus, eles não têm nada. Mas aquele que parece que não tem nada, aquele que parece que é miserável, aquele que parece que está lutando todo dia pelo pão, ele tem Deus, ele tem tudo. Aleluia, aleluia. E aí Davi, ele vai falar assim: olha, eu nunca vi o justo, me ajudem aí, mendigar o pão. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto a gente estiver procurando felicidade nas coisas, enquanto a gente ainda estiver procurando felicidade nos objetos, enquanto a gente estiver procurando a felicidade nas coisas físicas, nós sempre teremos um vazio dentro de nós. Nós sempre estaremos insatisfeitos. Enquanto a gente buscar preencher o nosso vazio com alguma coisa que não seja o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nós continuaremos sendo, ou continuaremos ficando insatisfeitos. Mas quando a gente procurar preencher o vazio que há dentro de nós, com uma felicidade que só vem de Deus, a gente vai começar a provar das bem-aventuranças. A gente vai começar a provar mais do Espírito Santo. A gente vai começar a viver mais as vitórias de Deus. Os justos não ficarão frustrados nos dias maus e se fartarão nos dias de fome. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E isso é uma promessa para nós. Os justos não ficarão frustrados no dia mau e se fartarão nos dias de fome. Isso é promessa para nós, irmãos. É melhor você continuar na dificuldade sendo justo do que você prosperar na iniquidade. É melhor você continuar na dificuldade sendo justo do que você ter glória na iniquidade. É muito melhor você ter a vida eterna na justiça do que você ter a morte na fama.
É muito melhor. Às vezes, a gente olha pra gente e fala assim: olha, nós somos mais um quebrado. Nunca, nada dá certo pra nós. Nada dá certo pra mim. Aonde eu vou, as coisas não acontecem. As coisas não andam. As coisas não caminham. Aos teus olhos as coisas não andam. Aos teus olhos as coisas não caminham. Ah, se Deus pudesse estar aqui hoje, irmãos, na nossa frente, frente a frente, e a gente pudesse ver Ele, e Ele perguntasse pra gente: pastor Miguel, qual é a sua insatisfação? O que você falaria para Deus hoje? Ah, Deus, eu estou satisfeito com o meu emprego. Deus, eu estou insatisfeito com o meu casamento. Eu estou insatisfeito com os meus filhos. Eu estou insatisfeito com a minha igreja. Eu estou insatisfeito com a minha cidade. Eu estou insatisfeito com o meu vizinho. Eu estou insatisfeito comigo mesmo. Se Deus estivesse na tua frente hoje, agora, nesse momento, o que você falaria para Ele? Eu não sei o que você falaria para Ele, mas quando a gente vai para a terceira ordem, Deus fala assim para Davi: Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Qual é a sua insatisfação? Para a gente continuar falando com vocês, eu preciso que vocês respondam, pelo menos para vocês mesmos. Qual é a sua insatisfação? Se Deus estivesse aqui hoje, agora, o que você falaria para Ele? Olha que coisa fantástica. Quando Deus fala para Davi: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Davi está nos ensinando o seguinte, irmãos: nós precisamos aprender a abrir o nosso caminho em uma estrada que já está asfaltada. E essa estrada chama Deus. Quando Davi está falando assim: olha, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É como se fosse uma recapagem. Como que vocês falam aqui? Quando recapia azul, é recapia mesmo? Recapia, né, Dudu? É como se Deus já tivesse escrito o caminho, já tivesse tudo asfaltado. Só que o nosso caminho, às vezes a gente... Aí às vezes... E aí Deus fala assim para Davi: Davi, você precisa aprender a andar no meu caminho. Você precisa aprender a andar como eu estou te ensinando. Sabe, irmãos, muitos descontentamentos já vieram. Muitas lutas já vieram. Muitas derrotas já vieram. Muitas provas já vieram. Muitas quedas já vieram.
Mas eu tenho certeza que muita graça já veio também. Muita vitória já veio também. Muita bênção já veio também. E às vezes nesse caminho a gente se sente sozinho. Muitas vezes nesse caminho a gente se encontra sem ninguém. Chega onde o Whindersson Nunes chegou, rodeado de gente, mas se sentindo sozinho. Se sentindo sozinho. Sabe por que isso, irmãos? Cada um foi para o seu caminho. Cada um pegou o seu caminho. E nos desviamos do caminho de Deus. Nos desviamos da estrada asfaltada. E saímos perdidos para o meio do mato. E Deus, Ele está falando assim: volta, volta, vem confiar em mim de novo. Vem colocar o seu caminho sobre o meu. Deus está falando para a gente: eu tenho uma estrada para você, volta, já está pronta. Você não precisa sair construindo estrada, porque eu já construí, eu já fiz isso para você. Você não precisa sofrer desse tanto, eu já fiz isso para você. Mas a gente continua perdido no meio de um monte de gente. E Deus está lá gritando para a gente: volta, volta, volta. O Lucas vai projetar um vídeo para a gente, mas eu não gostaria do vídeo em si. Pode passar, Lucas, o vídeo, mas eu gostaria que você fechasse os olhos e só escutasse a música. E depois a gente vai continuar a nossa reflexão. Que essa música seja a voz de Deus falando ao seu coração. Pode colocar, Lucas. Perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder. Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui. Ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui. Minha promessa te dou. Pode declarar aquilo que somente Deus pode fazer. Vamos lá? Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, seu amor
voz seja o eco da voz dele a nos dizer: estou aqui, estou aqui. Filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Obrigado, Senhor. Estou aqui. Aleluia. Deus está aqui e a promessa dele Ele te dá. Descansa nas promessas do Senhor. Descansa nas promessas de Deus. É a última ordem que Deus nos dá. E o verso 7 do Salmo 37 nos diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. O recado de hoje para o sucesso dos ímpios é: não tem futuro. Não tem. Enquanto o sucesso dos ímpios glorificarem o seu próprio ego, não tem futuro. Enquanto as suas dificuldades, as tuas lutas, as tuas provas geram em você esperança. A esperança de que Deus estará sempre ao teu lado. Ele está aqui. Descansa nele e o mais Ele fará. Que nessa noite a sua insatisfação seja transformada, tirada. Não sei qual é a palavra que cabe nesse momento, mas que a sua insatisfação seja curada, e que o tamanho da sua insatisfação se torne satisfação em estar na presença do Todo-Poderoso. Que a sua insatisfação se torne satisfação de estar na presença de Deus.